Representantes da Confederação Brasileira de Futebol foram ouvidos pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas do Senado Federal nesta segunda-feira. Quem traz os detalhes é Pedro Canguçu. Pedro, boa noite. O que é que foi discutido na sessão de hoje, hein? Oi, Leal, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois bem, o objetivo dessa CPI é justamente investigar a manipulação nas partidas de futebol envolvendo jogadores, dirigentes dos clubes e também casas de apostas, viu? E na tarde de hoje, então, representantes da Confederação Brasileira de Futebol foram ouvidos para explicar como é que é a atuação da CBF, então, em relação a essas manipulações ou essas supostas manipulações apontadas, viu? Então, duas pessoas foram ouvidas. Estamos falando, então, de Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF, e também Eduardo Gussen, que é oficial de integridade da CBF. Um terceiro nome estava previsto para ser ouvido hoje aqui, né? Que estamos falando, então, de Hélio Santos Menezes, que é diretor de governança e conformidade da CBF, mas por conta de agenda ele não conseguiu estar presente. Mas o vice-presidente da CPI, senador Eduardo Girão, solicitou então a oitiva dele para uma outra data, já que o depoimento dele é muito importante para saber então essa atuação da CBF. E o depoimento dele ficou marcado para o dia 16 de maio. Mas esses dois representantes que estavam lá hoje responderam então as questões aí dos senadores e falaram o seguinte, que eles fazem palestras com os jogadores, principalmente aqueles jogadores da base ali, para falar que como essas manipulações podem afetar tanto a carreira deles agora no presente quanto no futuro, e também ficaram de enviar semanalmente um relatório com as iniciativas e o passo a passo do combate à manipulação dessas partidas de futebol. Durante a oitiva, o vice-presidente da comissão apresentou o seguinte, que em 2022 houve 139 partidas de futebol suspeitas de manipulação e em 2023 109 partidas foram suspeitas. Essa CPI tem duração aí prevista de 180 dias e na semana passada o presidente do Botafogo foi ouvido aqui e disse ter provas concretas que há manipulação nas partidas de futebol, principalmente da Série A, e apresentou um documento com 180 páginas mostrando então essas manipulações. Esse relatório já está então com a CPI, que vai investigar e dar um parecer final dentro desse prazo de 180 dias. Então, a oitiva esperada agora é no próximo dia 16 de maio, que é uma oitiva importante para saber então de fato como é que a CBF está atuando nesses supostos casos de manipulação na partida de futebol e também essa questão das casas de apostas que estão patrocinando esses times de futebol. Eu volto com você, Leal. Obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.